O Guarani, de José de Alencar. Parte 4, capítulo 3. Sortida. O estrondo que se ouviu fora causado por um tiro que partiu dentre as árvores. O velho Aimoré vacilou. Seu braço, que vibrava o tacape com uma força hercúlea, caiu inerte. O corpo abateu-se como o ipê da floresta cortada pelo raio. A morte tinha sido quase instantânea. Apenas um estertor de agonia ressoou no seu peito largo e, ainda há pouco vigoroso, caíra já cadáver. Enquanto os selvagens permaneciam estáticos diante do que se passava, Álvaro, com a espada na mão e a clavina ainda fumegante, precipitava-se no meio do campo. De 2 talhos rápidos, cortou os laços de Peri e, com as evoluções de sua espada, conteve os selvagens, que, voltando a si, calam sobre ele, bramindo de furor. Imediatamente, ouviu-se uma descarga de arcabuzes. 10 homens destemidos, tendo à sua frente Aires Gomes, saltaram por sua vez com a arma em punho e começaram a talhar de alto a baixo a grandes golpes de espada. Não pareciam homens, e sim 10 demônios, 10 máquinas de guerra vomitando a morte de todos os lados, enquanto a sua mão direita imprimia à lâmina da espada 1000 voltas, que eram outros tantos golpes terríveis, a esquerda jogava a adaga com destreza e segurança admiráveis. O escudeiro e seus homens tinham feito um semicírculo em roda de Álvaro e de Peri e apresentavam uma barreira de ferro e fogo às ondas de inimigos que bramiam, recuavam e lançavam-se de novo, quebrando-se de encontro a esse dique. No curto instante que mediou entre a morte do cacique e o ataque dos aventureiros, Peri, de braços cruzados, olhava, impassível, para tudo o que se passava em torno dele. Compreendia, então, o gesto que sua senhora há pouco lhe fizera do alto da esplanada e o raio de esperança e de alegria que ele julgara ver brilhar no seu semblante. Com efeito, no primeiro momento de aflição, Cecília se lançara para ver o índio, chamá-lo ainda e suplicar-lhe mesmo que não expusesse a sua vida inutilmente. Não tendo mais visto Peri, a menina sentiu um desespero cruel. Voltou-se para seu pai e, com as faces orvalhadas de lágrimas, com o seio anelante, com a voz cheia de angústia, pediu-lhe que salvasse Peri. Dom Antônio de Maris, antes que sua filha lhe fizesse esse pedido, já tinha se lembrado de chamar os seus companheiros fiéis,
e, seguido por eles, correr contra o inimigo e livrar o índio da morte certa e inevitável que procurava. Mas o fidalgo era um homem de uma lealdade, de uma generosidade a toda prova. Sabia que aquela empresa era de um risco imenso e não queria obrigar os seus companheiros a partilhar um sacrifício que ele só faria de bom grado à amizade que votava a Peri. Os aventureiros, que se haviam dedicado com tanta constância à salvação de sua família, não tinham as mesmas razões para se arriscarem por causa de um homem que não pertencia à sua religião e que não tinha com eles o menor laço de comunidade. Dom Antônio de Maris, perplexo, irresoluto entre a amizade e o seu escrúpulo generoso, não soube o que responder à sua filha. Procurou consolá-la, aflito por não poder satisfazer imediatamente a sua vontade. Álvaro, que contemplava esta cena pungente a alguma distância, no meio dos aventureiros fiéis e dedicados que tinha sob suas ordens, tomou repentinamente uma resolução. Seu coração partia-se vendo Cecília sofrer e, embora amasse Isabel, a sua alma nobre sentia ainda, pela mulher a quem votara os seus primeiros sonhos, uma afeição pura, respeitosa, uma espécie de culto. Era uma coisa singular na vida dessa menina. Todas as paixões, todos os sentimentos que a envolviam sofriam a influência de sua inocência e iam a pouco e pouco depurando-se e tomando um quer que seja de ideal, um cunho de adoração. O mesmo amor ardente e sensual de Loredano, quando se tinha visto em face dela, adormecida na sua casta isenção, emudecera e hesitara um momento se devia manchar a santidade do seu pudor. Álvaro trocou com os aventureiros algumas palavras e dirigiu-se para o grupo que formavam Dom Antônio de Maris e sua filha. Consolai-vos, dona Cecília, disse o moço, e esperai. A menina fitou nele os olhos azuis, cheios de reconhecimento. Aquela palavra era, ao menos, uma esperança. Que contais fazer? Perguntou Dom Antônio ao cavalheiro. Tirar Peri das mãos do inimigo. Vós? Exclamou Cecília. Sim, dona Cecília, disse o moço. Aqueles homens dedicados, vendo a vossa aflição, sentiram-se comovidos e desejam poupar-vos uma justa mágoa. Álvaro atribuía a generosa iniciativa aos seus companheiros, quando eles não tinham feito senão aceitá-la com entusiasmo. Quanto a Dom Antônio de Maris,
sentira uma íntima satisfação ouvindo as palavras do moço. Seus escrúpulos cessavam desde que seus homens espontaneamente se ofereciam para realizar aquela difícil empresa. Me cedereis uma parte dos nossos homens? 4 ou 5 me bastam, continuou o moço, dirigindo-se ao fidalgo. Ficareis com o resto para defender-vos no caso de algum ataque imprevisto. Não, respondeu Dom Antônio, levai-os todos, já que se prestam a essa tão nobre ação, que não me animava a exigir de sua coragem. Para defender a minha família, basto eu, apesar de velho. Desculpai-me, senhor Dom Antônio, replicou Álvaro, mas é uma imprudência a que me oponho. Pensai que a 2 passos de vós existem homens perdidos que nada respeitam e que espiam o momento de fazer-vos mal. Sabeis, se prezo e estimo este tesouro, cuja guarda me foi confiada por Deus. Julgais que haja neste mundo alguma coisa que me faça expô-lo a um novo perigo? Acreditai-me, Dom Antônio de Maris só defenderá sua família, enquanto vós salvareis um bom e nobre amigo. Confiais demasiado em vossas forças. Confio em Deus e no poder que Ele colocou em minha mão. Poder terrível que, quando chegar o momento, fulminará todos os nossos inimigos com a rapidez do raio. A voz do velho fidalgo, pronunciando estas palavras, tinha se revestido de uma solenidade imponente. O seu rosto iluminou-se com uma expressão de heroísmo e de majestade que realçou a beleza severa de seu busto venerável. Álvaro olhou com uma admiração respeitosa o velho cavalheiro, enquanto Cecília, pálida e palpitante das emoções que sentira, esperava com ansiedade a decisão que iam tomar. O moço não insistiu e sujeitou-se à vontade de Dom Antônio de Maris. Obedeço-vos, iremos todos e voltaremos mais pronto. O fidalgo apertou-lhe a mão. Salvai-o! Oh, sim! Exclamou Cecília. Salvai-o, senhor Álvaro! Juro-vos, dona Cecília, que só a vontade do céu fará que eu não cumpra a vossa ordem. A menina não achou uma palavra para agradecer essa generosa promessa. Toda a sua alma partiu-se num sorriso divino. Álvaro inclinou-se diante dela. Foi juntar-se aos aventureiros e deu-lhes ordem de se prepararem para partir. Quando o moço entrou na sala, então deserta, para tomar as suas armas, Isabel, que já sabia do seu projeto, correu a ele, pálida
e assustada. Ides bater-vos, disse ela com a voz trêmula. Em que isso vos admira? Não nos batemos todos os dias com o inimigo? De longe, defendidos pela posição, mas agora é diferente. Não vos assusteis, Isabel, daqui a 1 hora estarei de volta. O moço passou a clavina a tiracolo e quis sair. Isabel tomou-lhe as mãos com um movimento arrebatado. Seus olhos cintilavam com um fogo estranho. Suas faces estavam incendiadas de vivo rubor. O moço procurou tirar as mãos daquela pressão ardente e apaixonada. Isabel, disse ele com uma doce exprobração, quereis que falte à minha palavra, que recue diante de um perigo? Não, nunca eu vos pediria semelhante coisa. Era preciso que não vos conhecesse e que não vos amasse. Mas então deixai-me partir. Tenho uma graça a suplicar-vos. De mim, neste momento? Sim, neste momento, apesar do que me dizieis há pouco, apesar do vosso heroísmo, sei que caminhais a uma morte certa, inevitável. A voz de Isabel tornou-se balbuciante. Quem sabe se nos veremos mais neste mundo? Isabel, disse o moço, querendo fugir para evitar a comoção que se apoderava dele. Prometestes fazer-me a graça que vos pedi. Qual? Antes de partir, antes de me dizer adeus para sempre. A moça fitou no cavalheiro um olhar que fascinava. Falai, falai. Antes de nos separarmos, eu vos suplico, deixai-me uma lembrança vossa, mas uma lembrança que fique dentro de minha alma. E a menina caiu de joelhos aos pés de Álvaro, ocultando seu rosto, que o pudor, revoltado em luta com a paixão, cobria de um brilhante carmim. Álvaro ergueu-a, confusa e vergonhosa do que tinha feito, e chegando seus lábios ao ouvido, proferiu, ou antes, murmurou uma frase. O semblante de Isabel expandiu-se. Uma auréola de ventura cingiu a sua fronte. Seu seio dilatou-se e respirou com a embriaguez do coração feliz. Eu te amo, era a frase que Álvaro deixara cair na sua alma e que a enchia toda como um eflúvio celeste, como um canto divino que ressoava nos seus ouvidos e fazia palpitar todas as suas fibras. Quando ela saiu deste êxtase, o moço tinha saído da sala e unia-se aos seus companheiros, prontos a marchar.
Foi nessa ocasião que Cecília, chegando imprudentemente à paliçada, fez a Peri um aceno que lhe dizia: esperasse. A pequena coluna partiu, comandada por Álvaro e por Aires Gomes, que depois de 3 dias não deixava o seu posto dentro do gabinete do fidalgo. Quando os bravos combatentes desapareceram na floresta, Dom Antônio de Maris recolheu-se com sua família para a sala e, sentando-se na sua poltrona, esperou tranquilamente. Não mostrava o menor temor de ser atacado pelos aventureiros revoltados, que estavam a alguns passos de distância apenas e que não deixariam de aproveitar um ensejo tão favorável. Dom Antônio tinha, a este respeito, uma completa segurança. Tendo fechado as portas e examinado a escorva de suas pistolas, recomendou silêncio, a fim de que nenhum rumor lhe escapasse. Vigilante e atento, o fidalgo refletia, ao mesmo tempo, sobre o fato que se acabava de passar e que o tinha profundamente impressionado. Conhecia Peri e não podia compreender como o índio, sempre tão inteligente e tão perspicaz, se deixara levar por uma louca esperança a ponto de ir ele só atacar os selvagens. A extrema dedicação do índio por sua senhora, o desespero da posição em que se achavam, podia explicar essa alucinação, se o fidalgo não soubesse quanto Peri tinha a calma, a força e o sangue frio que tornam o homem superior a todos os perigos. O resultado de suas reflexões foi que havia, no procedimento de Peri, alguma coisa que não estava clara e que devia explicar-se mais tarde. Ao passo que ele se entregava a esses pensamentos, Álvaro tinha feito uma volta e, favorecido pela festa dos selvagens, se aproximara sem ser percebido. Quando avistou Peri a algumas braças de distância, o velho cacique levantava a tangapema sobre a sua cabeça. O moço levou a clavina ao rosto e a bala, sibilando, foi atravessar o crânio do selvagem. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!